Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Hoje eu quero falar para aquelas mulheres que foram enganadas, que começaram um relacionamento com alguém sem imaginar que essa pessoa era comprometida, que ela tinha um relacionamento ou uma vida paralela. Eu recebi alguns e-mails recentemente sobre mulheres que descreveram situações bastante delicadas de alguns encontros apenas, outras de um tempo maior, chegando até um ano de relacionamento, quando descobrem que este homem vivia uma vida paralela ou que voltou num compromisso que dizia que tinha encerrado. Toda esta situação causa muita amargura, né? O sentimento que essas pessoas descrevem, essas mulheres descrevem, é muitas vezes de humilhação, de vergonha, de extrema tristeza. Por quê? Porque ela perde tudo ao mesmo tempo, né? Então ela sente que ela perde a pessoa que ela estava amando, ela perde os sonhos que ela criou com este homem, ela perde também muitas vezes a confiança em si mesma e nos outros, e nos homens de um modo geral. Por isso, é bem importante que você, caso você tenha passado por uma situação como essa, ou esteja passando por uma situação como essa, você entenda que sim, é mesmo muito sofrido e existe sim um processo que é natural para você poder superar essa decepção, para você poder sim viver uma vida satisfatória, feliz lá na frente, podendo ter esquecido essa situação tão ruim. Ah, Laila, mas vai ser muito difícil esquecer. Ok, eu imagino sim que dependendo do tamanho dessa decepção, dependendo do nível do envolvimento que você estava com esta pessoa, fica assim uma cicatriz. Mas a gente pode agir de uma forma que essa cicatriz fique aquela cicatrizinha ali até que arrumadinha, ou uma cicatriz aberta, uma ferida aberta. Vamos lá, do que eu estou falando? Existem algumas coisas que são naturais diante de um processo de luto. Luto, eu estou falando de uma separação, luto, uma decepção como essa, luto, sim, quando eu perco uma pessoa, seja pela morte ou não. É natural que se passe num primeiro momento por um não conseguir acreditar, é como se aquilo não fosse possível. A pessoa pode levar algum tempo não acreditando que aquilo seja real, ou tentando encontrar justificativas para entender que aquilo lá não é bem assim. Depois, é comum que venha um processo de raiva, um processo de muito ódio até por aquela pessoa que lhe causou um sofrimento. Então, às vezes, no meio disso tudo tem uma necessidade de vingança, uma necessidade de descontar no outro. E à medida que o tempo vai passando, existe sim um processo de entristecer, de se voltar muitas vezes para si mesma. Isso tudo pode acontecer de uma forma muito rápida, bastante rápida, ou ser mais lento. E essa lentidão, ou se a gente vai conseguir que esse processo doloroso aconteça de uma forma mais rápida, vai depender da nossa forma de agir e dos nossos pensamentos. Também de outras coisas, né? A situação toda é complexa, tem a ver com características de personalidade sua, né? Se você é uma pessoa que tem uma capacidade de resiliência, de se recuperar das situações de uma forma mais fácil, se você fica olhando mais para a situação de sofrimento e tudo mais. Então, este processo faz parte, passar por tudo isso, por raiva, por negação, é comum, é aceitável, faz parte do processo psicológico para você superar esse sofrimento emocional. Ok, mas se você vai ficar mais tempo sentindo muita raiva, querendo se vingar, muito presa nessa história, vai depender de você poder evitar ficar pensando nesta história,
evitar, ficar buscando grandes explicações da parte dele. Entenda uma coisa, é lógico que eu não vou dizer, não vou conversar com ele. Muito provavelmente você vai querer explicações, você vai querer entender da parte dele o que aconteceu. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, não se prolongue nisso. Não imagine que você tendo longas conversas com eles, infinitas trocas de e-mail, que você vai encontrar alguma justificativa plausível para o fato dele ter feito isso com você. Então, ficar insistindo nessa busca de conversas, busca de explicações, faz você prolongar o seu sofrimento. Ficar no Facebook acompanhando este homem ou a relação deste homem com essa mulher, buscando investigar quem ele é, quem ela é, o que ela faz, o que os dois estão vivendo juntos, isso também prolonga o seu sofrimento. Eu compreendo que dá muita curiosidade, dá muita vontade de saber o que ela tem que você não tem, mas veja, não é isso. Não é o que ela tem que eu não tenho. Às vezes essas coisas acontecem, às vezes é um homem sem caráter. Se você voltar ali nos meus vídeos, ainda bem que não deu certo, se era um cara que não prestava, a gente não queria que ele fizesse isso com você, é lógico, não queria que isso tivesse acontecido, mas que bom que saiu da sua vida, porque alguém que age dessa forma, será que é alguém que você quer mesmo ao seu lado? O que mais? Busque situações, coisas que te façam bem. Quais são aqueles hobbies, aquelas atividades, aquele convívio que era tão gostoso para você em outros tempos? Tente retomar isso, mesmo que você não esteja tão pronta, né? Porque é difícil se sentir pronta. É como se entrasse lá num buraco e de alguma maneira, se você não fizer, não colocar um basta nessa história, neste processo de sofrimento, para tentativa de esquecer, para tentativa de recuperar a sua autoestima, para tentativa de superar tudo isso, fica muito difícil que ele aconteça por si só. O tempo é lógico que ajuda, mas você pode sim, com essas atitudes que eu coloquei agora, facilitar o seu processo de superação de tudo isso, superação dessa dor, né? Porque é uma coisa muito chata, muito delicada, certo? Outro pontinho que eu me lembrei agora, quando se passa por uma situação como essa, é muito natural que as pessoas queiram ficar falando a respeito disso o tempo todo. Então conversa com uma amiga, e conversa com a mãe, conversa. Se fala muito sobre esses assuntos. E para as outras pessoas, também acaba sendo um assunto que instiga a querer conversar. Só que isso, numa determinada fase, ok, é aceitável. Lá quando isso aconteceu, quando é difícil aguentar tudo aquilo sozinho. Mas depois, quanto antes você parar de falar sobre esse assunto, parar de falar sobre a traição, sobre ter sido enganado, quanto antes isso acontecer, é melhor para que você possa superar, certo? Então eu não estou dizendo, não vou falar com mais ninguém. Às vezes você tem uma amiga mais próxima, uma pessoa que você se sente mais à vontade de falar, então sim, quando tá doendo, você vai e conversa com essa pessoa. Se você está no processo de terapia, você fala na terapia. Mas o que eu falo, o que eu estou dizendo agora é de evitar aquela conversa que muitas vezes acaba virando uma conversa improdutiva, quase uma fofoca, que é ficar buscando, né, as pessoas tentando arranjar explicações. Olha, não tem explicação que seja suficiente para isso tudo, tá bom? Olha, se você está passando por uma situação como essa, ou se passou recentemente por uma situação como essa, eu desejo que você consiga superar essa lembrança ruim e que isso possa significar só uma historinha do passado, que você possa aprender com essa situação, tirar algo que você possa aprender dessa situação. Se você gostou desse vídeo e se interessa por temas relacionados a relacionamento amoroso, não deixe de curtir o meu canal no YouTube
e de compartilhar com alguma amiga que você acha que possa se interessar por esse tipo de assunto. Está bem? Toda quinta-feira eu posto um novo vídeo a respeito do tema, tá bom? Tchauzinho, até lá!